Fala galera, vamos começar hoje a nossa viagem pelo controle moderno. O assunto do vídeo é o controle LQI, ou Integrador Linear Quadrático. Mas o que é isso? Onde usamos? Como implementamos? Essas e outras perguntas serão respondidas já! O objetivo dessa estratégia consiste em reduzir ao mínimo os custos da dinâmica do processo, removendo assim oscilações na resposta do controle. Como podemos ver nas equações abaixo, essa estratégia se baseia numa equação linear, certo? Por isso vem o nome de integrador linear quadrático. E existem também as matrizes de ponderação, que nós veremos com mais detalhes à frente. Essas matrizes são responsáveis por adequar a dinâmica da resposta do controle, certo? Abaixo nós vemos um modelo simples em diagrama de blocos representando como esse controle funciona. Sys nós entendemos como sendo o sistema que nós estamos controlando, certo? Esse é um controle que ele vai atuar em cima da integral do erro, tá? Uma melhoria ao controle LQR, pois dessa forma ele também estará fazendo as duas ações, a ação servo e a ação regulatória, e eliminando assim o offset. E esses retornos eles são ponderados por constantes, que aqui nós estamos resumindo todas elas como K, mas que dentro do código você vai ver ora Kp, ora Ki, se eu estou falando de proporcional ou de integral. Temos aqui um breve resumo do nosso processo, é um processo bem simples. Se trata de um tanque preenchido por um fluido, certo? E esse fluido está sendo aquecido por uma resistência elétrica. A entrada de fluido no tanque é pela parte superior e a saída, certo, escoamento, se dá pelo fundo do tanque. Então, esse processo é o que estaremos controlando. Nós temos como variáveis manipuladas a tensão, certo, da resistência e a vazão de entrada do tanque, e nós queremos controlar o nível do tanque, certo? A altura da coluna de fluido no interior do tanque e também a temperatura do fluido no interior do mesmo. Para tanto, nós estaremos utilizando uma ferramenta, duas ferramentas muito importantes, que é o MATLAB juntamente com o Simulink, certo? O Simulink é onde estará o nosso modelo, em um diagrama de blocos muito semelhante com o que vimos anteriormente, e o MATLAB é onde estaremos guardando as nossas funções e equações que vão estar representando o nosso processo. Então vamos parar de perder tempo e vamos praticar. Pronto. Agora que já entendemos um pouco sobre o processo, vamos fazer a implementação dele em ambiente MATLAB Simulink. Para manter as boas práticas de escrita de código, começamos então com um Close All, Clear All e CLC, para fechar os gráficos, limpar o Workspace e limpar o console do MATLAB. Em seguida, vamos definir os parâmetros e variáveis utilizados para a modelagem do sistema. Os parâmetros são H, que representa a altura, o K maiúsculo, que representa o coeficiente da válvula de entrada do tanque, G, que representa a gravidade, QI, a vazão de entrada, a área da base circular, CP, o coeficiente calorífico do líquido, T, a temperatura de saída do líquido, TI, a temperatura de entrada do tanque, I, a corrente elétrica e U, a tensão, sendo ρ a densidade. Vamos definir os nossos estados através do vetor x, composto por h e t, e nossas variáveis manipuladas através do vetor i, aqui representados pela tensão aplicada no resistor e a vazão de entrada no tanque. Partimos então para a definição das ZDOs. Inicialmente, vamos criar uma função auxiliar que corresponde à vazão de saída do tanque, representada aqui na sua forma autorregulada como sendo proporcional à raiz quadrada da altura do tanque. E definimos logo abaixo as suas duas equações diferenciais para a saída do nosso sistema, uma para a altura, dH dt, e outra para a temperatura, dt
maiúsculo, dt minúsculo. Finalmente, unimos as duas equações em um único objeto, representado aqui como cis. Até esse momento, estamos tratando apenas do sistema. A elaboração do controle através da estratégia LQI passa, em um primeiro momento, pela obtenção das matrizes em espaços de estados. Aqui, tanto A quanto B são obtidos pelo jacobiano das equações do sistema em função de x, que é o vetor de estados, e de u, que é o vetor de variáveis manipuladas. C está sendo representado por uma matriz diagonal unitária, que implica dizer que todos os estados estão sendo medidos, e D igual a zero, significa dizer que não estamos tendo distúrbio na medição. Partimos então para a definição das constantes do nosso sistema, como a densidade ρ, a gravidade e a área do tanque, mas também para a definição da altura, temperatura, tensão e vazão de entrada, que são nossos estados e variáveis manipuladas. Estes valores apresentados correspondem às suas condições iniciais, obtidas pela resolução do sistema em estado estacionário. Uma vez definidos os parâmetros e condições iniciais, podemos fazer a substituição desses valores nas nossas matrizes de espaço de estados A e B e criar através da função SS um objeto de espaço de estados no MATLAB, juntando as quatro matrizes. Como falamos inicialmente no vídeo, o LQI possui tanto sua função reguladora quanto sua função servo. A versão reguladora aqui nesse momento não é de nosso interesse, já que queremos manter o sistema em um determinado set point. Daí, então, a necessidade de se trabalhar com a função servo. A versão servo tem como sua peculiaridade a adição no vetor de estados do erro dos estados, de forma que se faz necessário expandir as matrizes A e B, aqui representadas como A-hat e B-hat, ou A-chapéu e B-chapéu. Uma vez obtidas as matrizes expandidas, vamos então para a obtenção dos ganhos do LQI. Primeiramente, definimos a matriz Q e a matriz R, que correspondem às matrizes diagonais em que podemos fazer a sintonia do controle. Q representa a matriz de ponderação dos estados e R a matriz de ponderação das variáveis manipuladas. O que tem que se deixar claro é que valores maiores e menores de Q e R implicam em uma maior restrição ou liberdade do erro, em que os espaços podem assumir ao longo do tempo, mas também do espaço de controle a ser realizado. Em MATLAB, para obtenção desse ganho do LQI, podemos utilizar a função LQR. O detalhe é que, como entramos com as matrizes A e B expandidas, o vetor K gerado será um vetor que podemos quebrar em partes. A primeira parte dele, de tamanho equivalente à matriz A, corresponde aos ganhos proporcionais, enquanto que o resto da matriz K corresponde aos ganhos da parte integral. Vamos agora simular o nosso projeto e ver como ele se comporta, certo? Primeiro, nós vamos simular o MATLAB, que é onde estão as nossas equações, certo? Até carregar todos os valores necessários. Agora, vamos simular no Simulink, certo? E aí é onde nós poderemos ver como que as nossas variáveis controladas estão se comportando. No caso, a altura e a temperatura. Vamos agora entender de forma mais detalhada como que está organizado o nosso Simulink, uma representação, um diagrama de blocos do nosso processo, que é onde nós estamos realizando propriamente o controle LQI. Primeiramente, nós temos aqui o set point, certo? Como nós falamos, nossas variáveis controladas são nível e temperatura. Para o nível, nós temos um set point, um valor desejado ao se alcançar de 4,5 metros, e para a temperatura, de 331,5 Kelvin. Aqui nós temos o processo,
No processo, vocês vão ver aqui as matrizes A, B e C vindas de lá do MATLAB, onde nós definimos elas através da linearização e todo aquele processo que nós falamos anteriormente. A matriz D não está representada aqui, nós consideramos ela nula, então nem trouxemos ela para a nossa simulação. Nós temos aqui o controle LQI, certo? Que traz uma realimentação dos estados, certo? Tanto para o ganho proporcional quanto para o ganho integral, assim como para o ganho integral ele traz a integral do erro também, que é muito importante. Aqui nós temos os transmissores tanto de nível quanto de temperatura para apresentar os valores que estão sendo medidos para essas duas variáveis. E o que nós chamamos de bias aqui é nada mais nada menos que o estado inicial do nosso processo para o nível e para a temperatura. Esse subsistema aqui é só para organizar mesmo, onde nós temos aqui alguns MUX e DEMUX para os gráficos que vocês já viram. E agora, Raulnilson, vamos terminar a nossa apresentação com apenas algumas conclusões, certo? O LQI é um controle multivariável, ou seja, muito próprio para situações MIMO, múltiplo input, múltiplo output, múltiplas entradas, múltiplas saídas. Ele é capaz de reduzir oscilações e ele tem um grande poder de minimização, de otimização. Então, é um controle ideal para situações mais complexas que fogem daquela trivialidade onde nós já estamos acostumados a utilizar o controle clássico. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida e sugestão pode ser deixada nos comentários abaixo.